4 exercícios para você que é iniciante da costura aprender de vez a deixar a sua costura retinha e o seu acabamento perfeito. Bora aprender? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas novamente ao canal. Mais um vídeo do nosso aquecimento para imersão da costura sem cálculo. Poliana, o que é essa imersão? A imersão da costura sem cálculo do zero à peça pronta é um evento online gratuito que vai acontecer no próximo dia 30, vai ser 30, 31 e 1º de fevereiro. E nessas aulas, nessas 3 aulas, a gente vai aprender do zero a uma peça pronta. Vocês vão sair de lá com a peça pronta, tá? Vou ensinar para vocês a modelagem, o corte e a costura de uma peça. Independente se você já costura ou não. Você pode estar saindo do zero. Se você caiu aqui de paraquedas, sonha em fazer suas roupas, mas não sabe nem por onde começar, vamos começar por hoje. Vou deixar já o link aqui na descrição e fixado nos comentários para quem quiser se inscrever, ok? Poliana, mas eu não sei fazer nada. Vou conseguir? Sim, vai conseguir. Porque a gente usa uma metodologia simples, sem matemática. Então, vocês vão aprender a fazer a modelagem aí sem nenhuma matemática. E essas aulas de aquecimento servem exatamente para isso, né? Para aquecer, para a gente chegar lá preparado. E hoje eu vou trazer alguns exercícios para vocês fazerem para ajudar vocês deixarem a costura mais reta, algumas dificuldades que eu vi que vocês deixam nos comentários que vocês têm, que seria o quê? Os exercícios de hoje vão ser, primeiro, deixar a sua costura reta. Então, eu vou explicar para vocês aí um jeitinho de vocês deixarem a costura interna da peça mais retinha. Segundo, a barra retinha também, porque a barra, além de você ter que dobrar a quantidade certa, você tem que costurar também certo. E a peça, a parte de dentro, né, a costura reta, se ficar um pouquinho torto, até que passa, porque ninguém vai ver. Mas a barra, gente, se fica torto, dá pra ver de longe. Então, a gente tem que treinar isso pra gente chegar lá e fazer nossa roupa perfeitinha, né? Vou ensinar vocês também, nossa terceira dica de hoje, vai ser como fazer o acabamento interno, parecendo aí, né, um overlock. Como eu já falei pra vocês na aula passada, não tem overlock em máquina doméstica, mas a gente pode fazer um zigue-zague super bonito, parecendo aí um falso overlock. E melhor, sem usar o calcador de falso overlock. Vou ensinar vocês a fazerem com o calcador comum aí da máquina de vocês. E a nossa quarta dica, né, a nossa quarta dica aqui, vai ser fazer o viés, a alcinha de viés, que também é uma dificuldade para quem está iniciando, que tem que dobrar e costurar. Então, você ou dobra ou costura, ou então, às vezes, você já dobra errado e a costura vai sair torta também. Então, eu vou explicar essas 4 coisas, né, que são muito importantes pra gente fazer de um jeito super fácil aqui. E outro detalhe, eu acho que esse é o detalhe mais importante da nossa aula. Já vi vocês colocando nos comentários que fazem alguns exercícios. Por exemplo, tem pessoas que fazem isso aqui. Desenham no papel, vem e fica costurando várias vezes. Legal, funciona? Até funciona. Poliana, você fazia assim no começo? Não, gente, eu não fazia isso. Por quê? Porque eu acho muito chato. Sinceramente, porque eu acho muito chato. Você vai ficar o dia inteiro costurando um papel. Eu não sou dessas, gente. Se você faz, funciona pra você, bacana, continue fazendo. Mas pra mim, não funciona. Eu sou meio ligada aqui no 220, acho que vocês já perceberam até no jeito de falar, né? Então, eu tenho que, se eu for costurar, eu quero costurar uma coisa que tem utilidade. Então, ficar costurando um papel, pra mim, não rola. Outra coisa que eu sei que vocês fazem, bastante gente faz, até eu já falei pra vocês, né? Se quem quiser fazer aí, é testar em retalhos. Vai testando, fazendo aí retalhinhos antes de fazer na própria roupa, né? Funciona? Funciona. Poliane, você faz? Não, também, não faço. Por quê? Mesma coisa. Você fica ali o dia todo costurando um pedacinho de pano, você perde seu tempo, você gasta linha, você gasta tecido, você gasta energia e depois você joga fora. Ah, Poliane, mas eu tava treinando. A gente tem que treinar. Você sempre fala pra gente que costura é prática, temos que praticar. Então, hoje eu vou ensinar vocês essas 4 dicas, como que a gente vai colocar essas 4 dicas em uma única peça que depois que vocês fizerem vai ter muita utilidade para vocês. Eu tenho certeza que vai ter, porque aqui na minha casa eu tenho vários e tem muita utilidade. E quando eu comecei a costurar, eu fazia exatamente isso, gente.
Por quê? Se você costura uma roupa e fica um pouquinho torta, às vezes dá aquela vergonha, né, de sair na rua. Ai, foi você que fez, aí você fica meio assim, escondendo, né, porque ficou tortinha. Mas acontece, as primeiras não vão ser as melhores, temos que praticar. Mas como que a gente vai praticar, então, se a gente não pode costurar retalho, não pode costurar papel e não pode costurar já na roupa? A gente vai praticar em coisas que não vão sair na rua, que não vamos usar na rua. Então, eu praticava em objetos para minha casa, coisas úteis para minha casa, que é o que a gente vai fazer na aula de hoje, tá? Mas detalhe, eu já tô aqui com o meu tecidinho, já explico para vocês o que vai ser. Mas um detalhe, o foco aqui hoje não é a peça em si, tá? Prestem muita atenção que o foco aqui é esses 4 exercícios que eu falei pra vocês. Então, a gente vai usar aqui esse tecido. Eu tô usando aqui o Oxford, tá? É um tecido que eu indico pra quem tá iniciando, porque além de baratinho, né? Ele é bem barato aí a metragem dele. Ele é um tecido que não tem elasticidade, então ele é fácil de costurar. E ele é firme, ele é grosso, então ele é bem fácil de ser costurado por iniciantes, tá? Quem quiser usar outro tecido, tem um retalho de alguma coisa, um jeans, tal, pode fazer também. Só não indico que vocês façam em tecido muito fino. Tricoline até vai, mas eu indico que vocês usem aí um tecidinho mais grosso. Essa a gente vai fazer como se fosse uma bolsinha, tá? Quase um porta-treco aí. Eu uso essa bolsinha aqui em casa para guardar lingerie e meias. Ela é muito útil, então eu tenho no meu guarda-roupa, no guarda-roupa dos meus filhos. Vocês podem usar também na cozinha, para quem gosta de guardar, sabe aquelas sacolinhas plásticas que vem do mercado, que a gente reutiliza para pôr lixo, um monte de coisa? Então, a gente pode fazer também e utilizar na cozinha para guardar aquelas sacolinhas ou qualquer outra coisa que vocês quiserem. Então, a gente vai testar aí, vamos treinar os 4 exercícios e no final a gente vai ganhar uma peça útil, a gente não vai jogar fora. Então vocês viram quanto melhor é do que ficar costurando papel? Porque se a gente ficar costurando papel, no final a gente vai jogar fora e perder o nosso dia de serviço. E desse jeito aqui vocês vão poder fazer vários, vocês vão testar aí essas 4 coisas que eu falei pra vocês que são muito úteis na costura e vocês vão ter uma peça útil. Ficou um pouquinho torto, Poliane, não ficou tão bonito como eu esperava, porque era o primeiro, a minha barra não ficou tão bonita. Não tem problema, porque vai ser uma peça que vai ficar lá dentro do seu guarda-roupa, vai ficar dentro da despensa, então ela vai ter utilidade, mesmo que ela fique meio tortinha, eu tenho certeza que vocês vão usar, tá? Mas foco aqui nos detalhezinhos, nos nossos 4 exercícios. Então, já falei demais, bora começar aqui nosso vídeo. Antes de começar, deixa eu só falar pra vocês a metragem. O meu tecido tem 80 centímetros aqui de comprimento por 32 de altura. Mas vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem, tá? Pode fazer menor, pode fazer maior, como vocês quiserem. Aí no final do vídeo vocês vão ver como que ela vai ficar a peça pronta. E aí vocês vão ter noção também se vocês preferem maior ou menor, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai testar aqui, o nosso primeiro exercício, vai ser a barra, tá? Então, a gente vai fazer barra nessa pontinha aqui e nessa pontinha aqui. Vou explicar pra vocês um jeito de fazer barra usando, deixa eu ver aqui onde tá, tá aqui. Usando um grampinho de cabelo. Sim, gente, se vocês não têm guia, eu indico que vocês usem aquele guia de imã, mas eu sei que nem todo mundo tem. Então, pra vocês que não têm, eu acho que isso aqui é até mais útil do que o guia. Um grampinho de cabelo. Isso aqui é fácil, todo mundo vai ter. Porque a gente consegue encaixar aqui o tecido já dobrado, ele vai segurar a nossa barra e ele vai ajudar, ele vai funcionar como guia para nossa costura não sair torta. Então agora eu vou instalar aqui o nosso super calcador na máquina e explicar para vocês direitinho como que a gente vai usar. Aqui na máquina, como que a gente vai fazer, ó? Vou pegar aqui o meu grampinho de cabelo, eu vou colar ele aqui na minha máquina com a ajuda de um pedacinho de fita, tá? Pode ser fita crepe, fita adesiva, o que vocês tiverem aí. Importante que seja uma fita que prenda bem, mas que você possa tirar depois. Outro detalhe importante, prenda, deixa bem fixo, mas não deixa que a fita cole aqui, tá? No dente de arraste e nem no buraquinho que vai passar a agulha, tá bom? E mais um detalhe importante, a gente vai abrir aqui o nosso grampinho e vamos colar só essa parte de baixo. A parte de cima tem que ficar aberta, pra gente poder aí colocar o nosso tecido. Então, vou pegar minha fita aqui, ó, vou colocar ela dentro do meu grampinho e vou posicionar ela aqui. Deixa eu colocar. Qual distância, Poliane? Aí depende da largura da barra que você quer fazer, tá? Então, você pode ir medindo já no tecido.
Ó, vejam que a minha, eu dei uma distância aqui mais ou menos de um centímetro e meio. Agora, eu vou medir aqui o meu tecido pra gente ver se tá bom. Como que a gente faz aqui o tecido? Então, eu já prendi, tá? Bem coladinho. Posso até colar mais uma aqui, quem quiser colar mais uma, tá? Pega aqui o tecido, deixa eu empurrar um pouquinho aqui. Vamos dobrar o nosso tecido como se fosse fazer uma barra. Então, aqui tá o lado avesso, dobra, dobra, certo? Como se fosse fazer uma barra. Então, vocês podem usar essa técnica aqui para fazer barra em calça, barra de blusa, qualquer tipo de barra que vocês forem fazer. Ah, Poliana, quero fazer mais fininha. Faz mais fininha, não tem problema, tá? Só que aí você tem que colocar um pouquinho mais pra dentro. Vou mostrar pra vocês aqui por que que eu deixei ela naquela distância. Ó, então, dobrei uma vez, dobrei duas vezes. Agora, eu vou encaixar ele dentro do meu grampinho. E a distância aqui do final do meu grampo, ó, vou baixar aqui o calcador. Essa distância tem que deixar com que a agulha passe bem na beiradinha aqui do meu tecido. Então, tá vendo como tá dando certinho? Aqui, se eu descer a minha agulha, deixa eu colocar bem de pertinho pra vocês verem. Se eu descer a minha agulha aqui, ó, ela não vai pegar bem na beiradinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mudar a posição da minha agulha, tá? Pra mim não ter que mudar o meu grampo. Então, eu vou vir aqui em cima e vou colocar a minha agulha pra esquerda. Agora, eu vou voltar aqui e agora assim, ó, ela vai pegar bem na beiradinha. Então, essa distância aqui tem que ser a distância da sua agulha. Como eu falei pra vocês, quer dobrar menos? Aí, você empurra o grampo mais pra dentro, tá? Cola ele mais pra dentro. Terminei ali de colocar, então, agora eu vou encaixar o meu tecido, vou puxar aqui bem na beiradinha. E agora, é só ir dobrando e passando aqui a costura, tá? Que ele mesmo já vai dobrar aqui a minha peça toda por igual e costurar por igual. Então, o meu grampo vai servir de guia. Deixa eu colar aqui ele certinho, ó. Ele vai servir de guia, o meu tecido não vai passar dele aqui. Então, eu vou costurar a barra retinha e a costura vai ficar toda com a mesma largura. Deixa eu dobrando ele aqui. E aí, é só ir costurando, ó. Vejam que ele vai ficando todo por igual. É só você ir ajeitando ele aqui, que ele vai segurando o tecido e já costurando. Então, aí, fica uma ótima dica aí pra quem tem dificuldade de fazer barra por igual. Já terminei aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Olhem só. Ela ficou toda por igual, ó. Não saiu, não entrou do outro lado. Perfeito, certo? Então, usem aí a diquinha do grampo pra facilitar na hora de vocês fazerem barra. Então, eu fiz barra desse lado aqui, agora eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado, ó. Então, tô desse lado, agora eu vou pro outro lado e vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Acho que já entenderam, então não preciso mostrar essa parte, né? É só fazer a mesma coisa. Então, nossa primeira dica aí, super simples e olha como ficou bonitinha, gente. Simples, básica, fácil e precisa, que é o melhor, né? Então, eu fiz a barra desse lado e desse lado, tá? Os dois lados eu fiz a barrinha. Então, toda vez que vocês forem fazer uma barra e tá inseguro, pode ser numa calça, pode ser uma calça que já esteja pronta, que vocês só querem consertar, usem aí o super grampo, que ele vai ajudar vocês, porque ele já segura o tecido e ainda deixa como guia, né? Como eu falei pra vocês, a distância, vocês regulem a distância aí pra dar certinho na agulha. Ele funciona como guia e ele segura o seu tecido. Então, a agulha vai passar sempre no lugarzinho exato. Só tomar cuidado na hora de colar pra ficar bem firme, pra ele não se mexer. Mas aí, vocês viram que fica super bonitinho. Deixa eu pegar aqui de novo, ó. Super bonitinho aí a nossa barra. Então, nossa primeira dica é: usem o grampinho para fazer barra. Agora, eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer a nossa alça de viés. Eu cortei aqui um tecidinho, ó, tá? Pra gente fazer nossa alcinha. Então, o importante é que vocês cortem ele todo na mesma largura, tá? É uma das coisas mais importantes, gente. Vai cortar, corta bem retinho. Porque se você já corta torto, vai costurar torto. Poliane, qual a largura? Depende. Pode ser uma alça mais larga, uma alça mais estreitinha, aí fica ao gosto de vocês. Quando que a gente vai usar isso numa roupa, por exemplo? A gente pode usar em alcinhas de blusa, ou a gente pode usar o viés também para acabamentos, tá? Alguns tipos de acabamento a gente usa viés. Esse tecido aqui eu cortei reto, eu não cortei no sentido enviesado. Por quê? Porque a gente vai fazer uma alça.
Quando você corta enviesado, ela tem uma certa elasticidade, então no caso da alça não fica legal. Então, como vai ser uma alça, eu cortei ele reto para ele não esticar. Eu não quero que ele estique. Mas se fosse um viés para colocar nessa gola arredondada, por exemplo, ó, a minha tem um viezinho, né? Aí ela teria que ser cortado enviesado, mas isso aí eu explico para vocês em uma outra aula, ok? Então, aqui eu cortei a minha tirinha. E agora eu vou usar um pedacinho de papel. Eu tô usando aqui papel cartão. Poderia ser papel ofício, papel de caderno, cartolina. De preferência, se você tiver, para um papelzinho um pouco mais grosso. Por isso que eu tô usando aqui o papel cartão. Mas se você não tem, pode ser uma folha de papel que também vai dar certo. Importante que seja grossinho, que não seja uma folha muito fina, como um papel de seda, por exemplo, não vai dar certo, vai acabar rasgando. A gente vai usar ele para fazer a dobra do nosso viés. Porque se o viés tiver dobrado certinho, vai ser mais fácil pra gente costurar. Poliane, não posso usar o grampo para fazer o viés? Até pode. Só que o viés, como ele é mais pequenininho e a gente tem que fazer várias dobras, a gente dobra 3 vezes, né? Ele dobra até o meio, os 2 lados, e depois ele dobra de novo. Então, ele fica um pouquinho mais complicado para fazer aqui no grampo, sem passar ele primeiro. Então, cortei, né? E agora eu vou passar ele com o ferro para ele já ficar no sentido certinho do viés. E eu vou usar esse papel aqui para fazer aí, tipo, um molde para ele já passar certinho, que eu vou explicar para vocês agora. Então, aqui eu já tô com o meu papel, a minha tirinha, né? Que eu vou fazer o viés. Peguei uma régua aqui, mas não precisa necessariamente ser uma régua, tá? Só pra gente poder riscar. Uma caneta e vou usar aqui o meu ferro, tá? Já protegi aqui a minha mesa, deixei o meu ferro esquentando. Qual a temperatura, Poliane? Depende do tecido que você tá usando, tá? Então, o meu eu deixei na temperatura média porque é um tecido de poliéster, e aí ele poderia queimar. Como que a gente vai começar a fazer aqui? Qual o tamanho do papel? O meu tem mais ou menos, ó, 1 palmo, tá? Não precisa ser muito maior que isso, não. Você vai começar aqui, eu vou contar mais ou menos um dedo aqui do início e vou colocar ele bem no centro e vou marcar aqui o tamanho dele, ó. Acho que não vai precisar nem a gente usar a régua. O próprio tecidinho vai formar de régua, ó. Marquei. Vou medir aqui um dedinho e vou marcar de novo a mesma quantia, ó. Prestem bem atenção, porque vocês vão usar isso aqui de régua depois, tá? Mas é bem fácil de fazer. Pronto, fiz essas 2 marcações. Agora eu vou pegar uma tesoura e vou cortar. Importante, gente, não usem a tesoura de tecido, tá? Já falamos isso várias vezes. Pode cortar também aí com estilete, o que vocês preferirem. Eu vou cortar com a tesoura mesmo. Vou dar um piquezinho, depois vou vir cortando. Não cortem demais, somente até a nossa medida. Se fosse com estilete, seria melhor ainda. Mas eu não gosto muito de mexer com estilete, porque é mais perigoso, né? Com a tesoura é mais fácil. Então, eu vou cortar aqui o lado e o outro lado. Então, o primeiro, eu vou fazer com o meu tecido aberto. E aí, vocês já vão entender, ó. Cortei aqui os 2 lados, como se fosse um passante de cinto. Agora, eu vou encaixar aqui o meu tecido e vou passar ele aqui dentro, ó. Desse jeitinho aqui. Ele não pode estar pegando, tá? Tem que estar passando certinho. Quando eu chegar na metade aqui do nosso papel, eu vou dobrar ele no meio. Então, vamos ver mais ou menos quanto que é o meio. Eu vou riscar, mas vocês não precisam riscar. Só para vocês terem noção aonde que é para dobrar, ó. Estão vendo a metade? O viés sempre é dobrado assim pro meio, né? Então, a gente vai chegar aqui, ó. Vamos dobrar a pontinha no meio. Estão vendo? A outra pontinha no meio. Desse jeito aqui. E eu vou fazer a mesma coisa, só que com ele dobrado. Agora, eu vou medir aqui, aqui e desenhar. Vocês viram? Fiz a mesma coisa, só que menor. E a mesma coisa aqui na frente. Marca um dedinho. Vem com ele aqui de novo. Por que que eu faço esse risquinho assim? Vocês viram? Pra poder ter referência e o outro da frente não ficar torto, ó. Pronto. Vou fazer a mesma coisa. Vou vir e vou cortar novamente, ó. Vocês vão ver que prático que vai ficar. E vocês podem usar ele depois. Deixa eu ver se ele cortou até o final.
Importante que ele fique bem certinho, não pode ficar pequeno, senão ele vai dobrar torto aqui o meu viés. Vou cortar mais um pouquinho. Pronto. E agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou passar ele dobrado, tá? Então, eu vou passar ele aqui embaixo primeiro. Ó, passei. E agora, eu enfio ele pra cima. Passei. Desse jeitinho aqui. Vejam que agora, o próprio papel já tá dobrando o meu viés. Vocês conseguem perceber que ele tá dobrando certinho, ó? Se eu puxar, ele vai dobrar. Então, a gente já tem aqui um gabarito, né, pra gente dobrar, uma régua aqui pra dobrar. Mas, a gente quer mais um pouquinho, né? A gente quer que o viés saia prontinho daqui. Então, como que a gente vai fazer? Vamos puxar ele mais um pouquinho aqui na frente. E antes de chegar no final, a gente vai dobrar agora. As duas pontinhas estavam assim. A gente vai finalizar ele, ó. Dobrar ele desse jeito aqui. E a mesma coisa. Sempre lembrando que tem que ser bem centralizado. Se ficar torto, aí vai dar um pouquinho mais de trabalho pra vocês fazerem, ó. Mesma coisa. Faz isso aqui. Não precisa nem medir mais. Agora eu já sei até onde que vou fazer, ó. E fiz mais um aqui. E vou fazer a mesma coisa e vou cortar. Agora, a gente vai vir passando e ele vai dobrar o nosso viés de tecido. Então, gente, muito prático. E vocês podem fazer isso uma única vez, guardar aqui esse papelzinho. Por isso que eu falei pra vocês, se tiverem uma cartolina ou um papel cartão, é melhor. No papelão, eu acredito que também dê certo. Eu não testei, mas eu não sei, por causa de ser muito grosso, se não fica meio que prendendo. Mas vocês podem testar. Então, ó, vim dobrando. Agora, eu cheguei aqui, dobro o meu viés. Passo ele pra baixo. Agora, vai ficar um pouquinho mais difícil, cada vez tá menor, né? Passei aqui a pontinha, agora enfio a pontinha pra cima. E tá, opa, voltou. E tá pronto aqui a nossa régua, o nosso gabarito para dobrar o viés. Deixa eu puxar ele aqui. Prontinho. O que que a gente faz agora? Vou posicionar ele bem certinho aqui, tá? A gente vai pegar o ferro, vou ligar ele aqui novamente, e vem passando, ó. Passei aqui a pontinha, o comecinho é um pouquinho mais difícil, né? Porque ele vai ficar quente, não dá pra ficar puxando. E aí, você vem ajeitando, ó, vai ajeitando ele já vai dobrar tudo por igual. Depois, você pode até segurar o ferro aqui e ir puxando, ó. Puxou, passou o viés, vem, puxa mais um pouquinho e vai ajeitando ele. E ele vai dobrar tudo por igual. Ele já vai dobrando aqui e dobrando aqui. E aí, você vem passando aqui a pontinha. Bem simples. E olha como que o nosso viés vai saindo aqui, já dobradinho. Desse jeito aqui, vai facilitar na hora da gente costurar. Saiu do lugar, dá uma ajeitadinha e puxa de novo. Importante que ele não saia, né? Que a hora que ele chegue aqui, ele chegue perfeitinho, ó. Puxa mais uma quantia, vem e passa. E faz isso até você terminar a sua fitinha inteira, tá? Só ir puxando, ajeitando e passando. E é só isso. Faz isso até chegar no final e a sua fitinha já tá pronta. Agora, a gente vai costurar essa fitinha. Agora, o nosso viés já tá todo dobradinho, ó. Então, ele vai ficar desse jeito. Ele dobrou no meio e dobrou novamente. Agora, a gente pode até usar o grampo para poder costurar ele. Eu só mudei o meu grampo um pouquinho mais pra frente, porque o meu viés é mais estreito do que a barra. Poliane, eu não poderia usar o viés comprado, ele já vem dobrado, é muito mais simples. Até poderia, se fosse costura criativa. Mas em roupa, eu não indico que vocês usem o viés comprado, tá, gente? Por quê? Ele é áspero, então ele não fica gostoso dentro da roupa, né? Se a gente for fazer uma alcinha ou for fazer o acabamento interno, ele vai incomodar na pele, porque ele é áspero. E outro detalhe, quando você vai lavando ele vai estragando. Então, com o tempo, ele vai estragar, vai esgarçar toda a beiradinha e vai ficar muito feio. Já o de tecido não tem esse problema. Então, eu recomendo que vocês usem o de tecido. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas vocês viram aí que com a técnica do papelzinho, todo mundo vai conseguir fazer e vai ficar super bonitinho. Então, agora é só encaixar aqui. Vou encaixar do mesmo jeito que eu fiz antes. Voltei a minha agulha pro centro. Deixa eu puxar ele aqui atrás.
só encaixar ele aqui bem certinho, ver se a agulha tá pegando bem na beiradinha, ó. E aí é só passar uma costura reta. E como ele já foi passado, ele vai ficar a costura bem certinha. Segura aqui pra não poder movimentar. E aí é só você ir costurando. E ele já vai ficando aqui a alcinha, certo? Então, vou costurar toda a minha alcinha aqui. Vocês viram que é bem simples. E ele vai ficando bem certinho na beiradinha, os dois lados vão ficando bonitinho. Então, só isso. Então, nossa segunda dica aí é como que vocês fazem um viés, uma alcinha de tecido super fácil. Vou costurar toda a minha alcinha aqui e aí a gente já vai para nossa terceira dica. Então, as minhas alcinhas já estão prontas aqui. Olha que bonitinha que elas ficaram, ó. Retinhas, gente. Eu cortei ela ao meio, tá? Fiz duas alcinhas. E agora, a gente vai começar a montar aqui nossa peça. Então, a gente já aprendeu a fazer a barra, já aprendeu a fazer a nossa alça de viés. Agora, a gente vai fazer a nossa costura reta. E vai fazer aí um guia de imã no improviso, né? Porque aqui hoje é tudo no improviso. Então, meu tecido já tá virado do lado direito do tecido. Eu vou dobrar ele. Vou deixar mais ou menos, ó, um palmo. Dobrei, deixei bem retinho aqui, ó. Deixa eu mostrar a parte de baixo, tá dobradinho. Agora, eu vou vir com essa parte aqui de cima e vou juntar sobre ele. Só colocar um próximo do outro, tá? Não precisa sobrepor. Desse jeito aqui. Agora, a gente vai passar uma costura reta dos dois lados. Pode colocar um alfinete aqui já, pra não sair do lugar. Então, eu vou alfinetar aqui o meu. É importante que os dois lados fiquem iguais, né? Por mais que a gente esteja só fazendo um teste, um exercício, né? Pra testar, é importante a gente já ir deixando tudo muito bonitinho. Então, coloco aqui dos dois lados pra segurar bonitinho. Coloco aqui embaixo. E agora, eu vou posicionar aquelas alcinhas que eu fiz aqui na pontinha. Então, como que eu vou fazer? Então, aqui o meu tecido agora tá pro avesso, tá? Eu dobrei pro lado direito, né? O lado direito tá dentro. Agora, eu vou dobrar aqui a minha alcinha, pontinha com pontinha, e vou colocar ela aqui dentro. E vou prender ela bem aqui em cima. Pode deixar uma pontinha sobrando, depois a gente corta, né? Refila. É melhor deixar sobrando do que ela escapar lá dentro. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí, a gente só vai passar aqui uma costura reta. Deixa eu virar aqui pra mim encaixar aqui, ó. Então, a minha dobra tá aqui. E encaixei ela aqui dentro. Vou prender com alfinete. Agora, a gente vai passar uma costura reta aqui e aqui. E agora, vem a nossa dica. Como que a gente vai fazer aí o nosso guia? Deixa eu prender aqui de novo, que soltou. Como que a gente vai fazer um guia para quem não tem o guia de imã? Que eu super indico vocês usarem o guia de imã. Ah, Poliane, mas na minha cidade não tem. Eu não encontrei. Como que eu faço? Vou mostrar para vocês agora. O guia de imã, para quem não conhece, é essa pecinha aqui. Ela pode ser desse jeito ou a quadradinha, tá? A gente cola ela aqui do lado do nosso calcador, ó. E ela serve como guia. Ela não deixa o tecido passar, né? Então, você costura bem retinho. Para quem não tem, o que a gente pode estar fazendo? Vamos adaptar. Eu já tinha até explicado para vocês uma ideia de colocar caixinha de fósforo com o imã dentro. Porém, algumas pessoas falaram que a máquina, tem umas máquinas que ela tem esse parafuso, acho que não vai dar para ver. Deixa eu descer aqui, ó. Ó, esse parafusinho. Ela fica muito para baixo. Da mini máquina é assim. E aí, ele pega na caixinha e atrapalha um pouquinho. Então, o que vocês podem estar usando? Vocês podem estar usando uma caixinha mais baixinha, ó. Eu tenho essa caixinha aqui. Eu acho que veio algumas coisinhas para aparelho de dente. Não lembro de onde apareceu essas caixinhas, mas eu tenho aqui. E aí, eu coloquei um imã aqui dentro, tá vendo? Um imã qualquer. E você gruda a caixinha aqui do lado. Essa aqui, ela não vai pegar, ó. Tá vendo? Certinho. E ela vai funcionar como guia. Poliane, eu não tenho uma caixinha. E aonde que eu vou conseguir imãs? Gente, imã é a coisa mais fácil de vocês conseguirem. Sabe quando as pessoas vão passear e trazem essas coisinhas pra gente colar na geladeira? Então, na parte de trás tem imã. Tá vendo? Aqui tem o menorzinho, aqui tem o maior. Então, vocês podem usar o imã desses detalhezinhos, tá? Às vezes tem alguns que são bem fininho, que a gente consegue comprar até em papelaria, que eles são em manta. São o tamanho de uma folha de sulfite, só que é imã. Então, vocês podem comprar também. E o que vocês podem estar fazendo?
se for aquele de manta. Vocês podem pegar palitinho de sorvete, ó, tá vendo? Eu cortei ele 3 vezes, aí vocês colam um no outro, coloca o imã aqui embaixo, e aí é só vocês posicionarem aqui do lado do seu calcador, tá? E aí ele vai funcionar como um guia do mesmo jeito, certo? Então fica aí uma dica pra vocês fazerem um guia. Eu vou usar o meu de caixinha aqui, que tá mais fácil, tá? Então eu vou colar ele aqui já. E aí, como que a gente faz pra costurar bem retinho? Bem simples. Vou pegar agora o meu tecido, que a gente tem que costurar, né? É só posicionar e encostar ele no seu guia, seja ele qual for. E aí, ele não vai deixar o seu tecido entrar. Então, você vai olhando pra ele. Você não olha mais pra sua agulha, ó. Então, eu vou começar a costurar aqui. É só você passando ele retinho aqui, ó. E você vai olhando na sua caixinha, que ele não vai entrar dentro. Vou tirando já aqui pra não ter perigo de pegar. Desse jeito, a sua costura vai ficando retinha e toda por igual. Poliane, posso usar o grampo de cabelo nessa hora também? Pode também, tá? Só quis dar uma outra ideia aqui pra vocês terem aí variedades de ideias hoje. Mas quem quiser usar o grampo, pode usar. Vou tirando já os alfinetes pra não ter perigo aí de prender. Tô chegando aqui na minha emenda. Vejam que aqui a pontinha tá passando um pouco. E tá passando? Então, já vamos refilar antes da gente cortar. Porque senão vai ficar torta a nossa costura. Então, vou costurar aqui. Cheguei aqui, todo lugar que tem uma emendinha que vai forçar, a gente dá um retrocesso. O que é retrocesso? Pra quem não sabe, é esse botão aqui, ó. Aqui na minha máquina fica aqui, né? Mas em cada máquina ela fica no lugar. Vocês vão procurar aí um botão que esteja escrito, que é o retrocesso. E aí, quando você aperta ele, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tô apertando, a máquina volta pra trás. Então, ele faz um acabamento ali pra não descosturar. Agora, eu vou chegar aqui na parte que tinha a minha alcinha. Vou empurrar ela um pouquinho mais. E quando eu chegar em cima da alcinha, vou tirar aqui já, ó. Eu também dou um retrocesso pra ficar bem firme. Muito cuidado nessa hora. Não usem agulha muito fina pra não tá quebrando. E prontinho. A nossa lateral da peça já tá costurada. E eu vou mostrar pra vocês que ela ficou bem retinha. Olha que lindo. Estão vendo? Retinho. Então, a gente usou aqui uma caixinha como guia. O meu imã tá ali dentro. Coloquei o imã ali, mas poderia ser qualquer imã. Então, vocês podem pegar aí os iminhas de geladeira de vocês. Se vocês tiverem algum quadradinho, já é melhor ainda, ó. Já vem ali, gruda que ele vai dar certinho. É que eu não tinha nenhum quadradinho. Então, quando vocês forem viajar, já procura aí ímãs de geladeira quadradinhos, que dê pra vocês encaixarem aí na sua máquina, tá? Então, só isso. Coloquei aqui, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí, a gente já vai pra nossa última dica, que é como que a gente vai fazer o acabamento pra não ficar desfiando desse jeito. Então, agora a gente vai fazer o zigue-zague aqui na nossa lateral, tá? Pra dar o acabamento final e a nossa peça vai estar finalizada. Como que a gente vai fazer? Vou posicionar aqui o meu seletor, deixa eu virar pra vocês verem. No zigue-zague, tá? Vou usar esse preto. Aqui, no comprimento dos pontos, eu vou voltar ele entre o 1 e o 0, tá bom? Pra ele ficar bem apertadinho o meu zigue-zague. E na largura, né? Na largura aqui do zigue-zague, que é esse botão aqui, eu vou colocar o maior que tiver, que o meu é o 6, tá? O restante vou deixar igual, a agulha centralizada e a minha tensão tá no 5. Se a de vocês tivesse em outra, mas tá tudo certo, pode deixar também. Como que a gente vai fazer agora? Vou posicionar aqui, o que é o normal da gente fazer? Colocar aqui e fazer o zigue-zague. Só que às vezes o zigue-zague fica pra dentro do tecido e esses fiozinhos continuam saindo. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai encaixar esse tecidinho aqui dentro do calcador, ó. Tá vendo que o calcador, ele tem uma aberturinha? Eu coloquei ele dentro do calcador. Vou voltar ele aqui. E aí, eu vou começar a fazer o zigue-zague com ele aqui dentro. Só que não muito, tem que deixar só um pouquinho. E desse jeito aqui, vamos começar pra vocês irem vendo, ó. Ele vai puxando o meu tecido e ele vai dobrando o meu tecido. Então, essas pontinhas que vão ficar arrepiadinhas, ele vai dobrar pra dentro, ó. O comecinho é um pouquinho difícil, porque a gente não tem onde segurar atrás, mas depois a gente vai segurando ali, vocês vão ver. Eu já tiro aqui minha mão pra vocês conseguirem enxergar, só pra eu conseguir puxar. Ó, agora eu consegui. Então, eu vou levantando ele com esse dedo aqui, eu levanto, ó, passando ali. E atrás eu vou ajudando. E aí, ele já vai fazendo um zigue-zague, fechando toda aquela beiradinha. E aí, é só você ir costurando até o final da tua peça.
Vocês estão vendo como ele tá levantando o tecidinho? E olha como que ele tá ficando, ó. Ele tá dobrando, então não tá mais ficando aqueles fiozinhos todo arrepiadinho. Se a gente fizesse só um zigue-zague. Se ele quiser sair, volta de novo. Puxa ele um pouquinho pra dentro e continua fazendo. E aí você vai fazendo isso até chegar no final. Sempre levantando aqui a costura e passando o zigue-zague. Vejam que aqui ele tá bastante desfiado. Vou passar e aí eu mostro ele pra vocês. Muito cuidado pra não pegar a mão, tá, gente? Segura ele só até aqui. Nunca chega muito próximo aí do calcador. Olha que bonitinho que ele fica. Aqui eu tô fazendo com a linha preta pra vocês visualizarem bem. Mas se vocês fizerem com a mesma cor do tecido, vai ficar perfeito. E não tem mais os fiozinhos. Os fiozinhos entraram todos para dentro. Então, vou fazer isso agora na volta toda, tanto desse lado como desse lado, e a nossa peça vai estar finalizada. Já terminei minha peça aqui, deixa eu mostrar um detalhe aqui pra vocês, ó. Aqui tá o ladinho que eu fiz, ele dobrado. Vocês não vão conseguir ver direito, mas ele ficou bem fechadinho. Esse outro lado, eu fiz um zigue-zague comum. Olha, aqui já dá pra ver a diferença, olha os fiozinhos. Estão vendo os fiozinhos aqui em cima? E olha quando a gente chega pertinho, ó. Dá pra ver que é só um zigue-zague e tá os fiozinhos. E daquele jeito que eu ensinei vocês, ele não fica, ó. Ele fica certinho. Estão vendo? Então, fica um acabamento bem mais bonito. Só que tem um detalhe, ele vai funcionar só em tecidos finos, né? Se for muito grosso, tecidos grossos geralmente não soltam tanto fio. O Oxford, ele solta bastante fiozinho. Então, se você estiver costurando um tecido aí que desfia bastante, costura desse jeito, com a pontinha erguida ali, que ele vai ficar um efeito muito bonito. Então, nossa peça aqui tá finalizada. Vou virar pra vocês verem como que ela ficou, ó. Nossas alcinhas. Vamos virar ela aqui. E agora, deixa eu dobrar ela certinha. Ela ficou desse jeito aqui, ó. Virou uma bolsinha. Então, a gente aprendeu aí 4 tipos de acabamento e quando finalizamos, ainda temos uma coisa muito útil, porque se a gente tivesse costurado o papel, o que a gente faria agora? A gente já colocaria no lixo, né? Só isso. Então, desse jeito aqui, a gente treinou e ainda tem uma coisa útil. Aí, como que eu uso ela? Eu coloco ela sempre num cabide. Prendo ela aqui no cabide e aí eu coloco dentro do guarda-roupa para guardar lingerie, meias, coisas pequenininhas. Poliane, eu não poderia fazer ela maior e encaixar o cabide aqui dentro? Aqui minhas alcinhas ficaram muito compridas, gente. Vocês podem fazer até um pouquinho maior aqui e encaixar bem certinho, tá? Eu não tinha nem medido no cabide, foi fazendo, só para mostrar para vocês. Poderia fazer ela maior e encaixar o cabide aqui dentro, por exemplo, e fazer um buraquinho? Pode também. Só que aí a gente não ia ter feito nossas alcinhas e aprendido a fazer o viés, né? Então, eu fiz as 4 técnicas para vocês aprenderem todas as técnicas. Mas quem quiser fazer assim e colocar até um... Deixa eu ver se eu tenho um cabide aqui menorzinho, ó. Deixa eu ver se esse aqui cabe. Esse aqui caberia aqui dentro, ó. Esse pequenininho. Poderia fazer assim. Vamos fazer um buraquinho pra gente ver como ficaria? Ó, vou dobrar aqui ao meio. Quem não quiser fazer alcinha, dobra no meio, faz um buraquinho. Importante, quem for fazer buraquinho, sela. Fez um buraquinho aqui, principalmente no Oxford, tem que selar, senão ele vai desfiar inteirinho. O que seria selar? A gente já falou sobre isso também. Pega um fogo, um isqueiro, uma vela e sela, ó. Também ficaria muito bom, tá? Só teria que fazer um pouco, acho que mais arredondadinho, pra ele não ficar caindo, ó. Porque o meu cabide não é reto, mas se o de vocês forem, é mais fácil ainda. Então, a gente poderia ter feito assim também. Eu fiz com as alcinhas pra dar a opção aí de vocês pendurarem. Vocês podem pendurar direto no varão ali do guarda-roupa também, tá? Podem fazer a alcinha maior de amarrar, como vocês quiserem. O importante aqui é o quê? A gente treinou costura reta, a gente treinou o nosso zigue-zague, né, como falso overlock, pra deixar bem bonitinho. A gente fez uma barra, então a gente treinou fazer barra retinha. Gente, olha que barra bonitinha, ó. Olha que retinha que ficou. Deixa eu tirar aqui esse cabide que tá me atrapalhando. Ficou retinha a nossa barra e ainda aprendemos a fazer uma alça de viés perfeita. Tudo numa peça só. E aí, o que acontece? Poliane, a primeira não ficou muito reta. Você já deixa lá, tem utilidade no seu guarda-roupa. Isso aqui a gente nunca usa um só. A gente sempre vai querer ter vários. No meu guarda-roupa tem vários. O guarda-roupa dos meus filhos tem vários. Como eu falei pra vocês,
Pode fazer menor, com uma alcinha só aqui em cima, colocar sacolinha, dá certo também. O importante é que vocês façam peças que sejam úteis para você no dia a dia, porque senão vocês vão ficar aí fazendo teste, é bacana, tem que fazer para vocês poderem pegar aí até mesmo a coordenação motora, né? Treinar o peso da mão em cima do tecido, tudo isso. Só que vocês vão jogar depois fora, e desse jeito aqui vocês não vão jogar fora. Então ficou aqui uma dica simples, uma coisa útil para vocês treinarem e não jogarem mais tecido fora, certo? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Testem fazer tanto a peça pronta aqui, como também eles separados, né? A barra, a alcinha, testem fazer todas as dicas aí que eu dei para vocês, que vai facilitar para vocês. E a gente vai usar essas dicas no dia que a gente for fazer a nossa peça. Porque quando a gente for costurar a parte de dentro da nossa roupa, a gente não vai querer costurar retinho? Não tem um guia? Agora vocês sabem fazer. As nossas peças do dia a dia vão ter barra? Agora vocês já sabem fazer. Quer fazer uma alcinha aí, tanto para colocar na blusa? Ah, não, Pauline, não uso. Mas a gente pode usar isso como passante. A gente vai fazer alcinhas para fazer passante, por exemplo, de cinto. Então, vocês já sabem fazer. Vocês viram quanta utilidade? E já sabem também fazer um acabamento aí para sua peça não ficar desfiando. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Se ficou dúvida, deixe nos comentários. E é claro, né, gente? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para vocês não perderem novas dicas. Beijinhos no coração. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. Muita paz, amor, saúde, prosperidade. E até a próxima!